Então nós vamos elevando nossos pensamentos para o mundo espiritual, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, teus amigos espirituais e os amigos espirituais da Patrícia, pedindo a eles que estejam conosco. Estou vendo a Patrícia numa sala de aula. Ela é uma senhora viúva, lecionando, muito rígida. Ela usa o cabelo sempre preso no alto da cabeça. São vários anéis, assim, ela gosta daqueles copos todo trabalhado. Ela usa um batom claro nos lábios. E ela tem 1,80 m mais ou menos. A estatura dela sempre foi uma dificuldade para ela. Com 12, 13 anos ela já tinha 1,70 m. Com 14 anos, 15, ela já tinha 1,80 m. E ela era alvo de piadinhas desagradáveis. Eu vejo que ela acabou namorando uma pessoa 10 centímetros mais baixa que ela, que não deu bola para a altura dela. Foi seu primeiro namorado, seu noivo, seu marido, mas ele desencarnou precocemente. Até hoje ela não conseguiu descobrir qual foi a causa do mal-estar dele. Ele era tão jovem. Ela lembra disso como se fosse no dia anterior. Ela apaixonada, cheia de sonhos, planejando ter filhos, fazer viagens. Afinal de contas, ela tinha encontrado o amor da vida dela. Mas ele começou a reclamar de dores no peito, dores agudas na cabeça. Em poucos meses ele estava desencarnado. Ninguém conseguiu nunca explicar nada. E ela nunca mais se permitiu se envolver com outra pessoa. Sua vida era trabalho e casa, trabalho e casa. Nos fins de semana, os almoços de família, sempre as mesmas perguntas: quando que você vai casar novamente? Mesmo depois que o esposo morreu, os familiares ainda debochavam dela, brincavam com ela, que teria que aparecer outro como ele, que não desse importância pro tamanho dela. Eu vejo que ela está ali na sala de aula, escrevendo no quadro, e essas memórias vêm seguidamente na sua mente. Ela sente uma saudade dele. Tantos anos já se passaram, mas ela vê o sorriso dele dentro da sua mente. Ela ouve a sua voz chamando o seu nome. Tudo lembra ele. Alguém chama a atenção dela, chama a professora, porque ela já terminou de escrever e ficou parada com aquele giz no quadro negro. Ela se vira, pede desculpa, pergunta o que querem. Ela olha que tem uma menina na última fileira do lado direito da sala. A classe dela está encostada na janela. Aquela menina nunca levanta a cabeça. Está sempre de cabeça baixa, os olhos baixos.
E ela começa a se atentar para aquilo. Eu vejo que ela começa a observar que a menina tem dias que tem matérias que ela vai muito bem, tem matérias que ela vai muito mal. E ela encontra isso aí, uma forma de se aproximar. Porque ela nunca foi ela sempre foi uma excelente professora, mas nunca foi aquela professora não carinhosa, não. Mas com essa menina teve alguma coisa que chamou a atenção dela. Eu vejo que ela vai se aproximando e ela fica sabendo que a mãe da menina está muito mal, uma doença que ninguém consegue explicar. Ela vai ficar sozinha, o pai já faleceu e a mãe possivelmente também vai falecer. E eu vejo que ela vai perguntando para a menina onde ela mora, se ela pode visitar a mãe dela. Então ela é convidada a fazer uma visita. Eu vejo que no dia marcado, a Patrícia se aproxima, receosa e segura, por não saber o que vai encontrar. E ela fica chocada com a aparência da mãe da menina. Muito magro, olheiras profundas, dores fortes na cabeça, no peito. E aí ela lembra do esposo, o seu amado esposo. Ela pergunta para a menina se alguém já falou alguma coisa, deu algum diagnóstico. Não, ninguém encontra nada. Nada que justifique aquilo. E eu vejo que 15 dias depois a mãe da menina realmente faleceu. A Patrícia foi no funeral, acompanhou o enterro, levou a jovem para casa novamente. Ela estava muito abalada. E certa, a incerteza de como que a sua vida iria seguir dali para frente, somada à tristeza de ter perdido a mãe, faz com que a menina não pare de chorar. Eu vejo que ela fica observando, ela tem vontade de botar o braço assim por cima para consolar, mas não consegue. É uma coisa que ela não consegue. Eu vejo que a menina foi levada para casa de uma tia próxima, mas ela não queria sair da casa dela. Ela queria ficar em casa, ela queria poder ficar ali onde ela cresceu. E eu vejo a Patrícia, com o passar do tempo, durante as aulas, conversando com ela, tentando tranquilizar ela, explicando para ela que daqui a pouco ela já seria uma mocinha, uma mulher, né? Porque ela já era uma mocinha. E aí ia casar, ter a vida dela. Que ela deveria se conformar com o que estava acontecendo. Afinal de contas, ela não tinha ido para nenhum orfanato, nada. E eu vejo a amizade dela se tornando muito próxima, assim. Depois que a casa da menina foi fechada e ela se mudou definitivamente para a casa da tia, a Patrícia, vez que outra, ia visitar ela. E eu vejo ela, depois de meses já nas férias, ela esperando a Patrícia com uma cesta de piquenique. E eu vejo uma toalha, assim, toda quadriculada de vermelho e branco. Ela disse que ia convidar a Patrícia para fazer um piquenique. O piquenique foi feito no pátio da casa mesmo. Tinha uma árvore, não era uma árvore muito alta, era uma árvore jovem ainda. Fazia pouca sombra. E elas se acomodaram ali. Tinha bolo, suco, ovos, alguns biscoitos. E elas comeram. A tia da menina chega, se cumprimenta, é convidada a sentar junto, aceita. E aí ela agradece a Patrícia por todo o apoio que ela vem dando para a sobrinha. Que foram momentos difíceis, mas que com o apoio, a acolhida da Patrícia foi muito
importante. E eu vejo a Patrícia, sempre ela estreitou essa amizade, coisa que ela nunca tinha feito, de frequentar a casa de alguém, de visitar, se preocupar. Eu vejo que ela e essa jovem, essa tia estreitaram as amizades. Coincidentemente, a tia também era uma mulher que vivia sozinha, solteirona, nunca havia se casado, também tinha uma história trágica de relacionamento. E eu vejo elas conversando a respeito das escolhas da vida, qual será a doença que levou o marido dela e a mãe da menina a desencarnar. Eu vejo que a tia da menina fala que eles acreditavam que era uma ferida braba, alguma coisa interna muito brava, muito perigosa, que ninguém conhecia. Era um câncer. Anos depois começou a se falar, muitos anos depois, quando os primeiros casos foram aparecendo, que as pessoas tinham tumores que vinham para a pele, ficavam visíveis, bolas. Aí as pessoas apelidaram inicialmente de ferida brava. E eu vejo assim como a Patrícia transformou a vida dessa jovem, essa jovem também transformou a vida dela. Ela dizia que ela não precisava ser tão quieta, que ela podia ser mais acolhedora na sala de aula, porque ela era uma excelente professora e desta forma as crianças se aproximariam mais dela. Daí essa jovem sugere deles fazerem um passeio, ela e os colegas, até uma ferrovia, para conhecer o local das máquinas, para conhecer a ferrovia, para conhecer a Maria Fumaça, para ver como que funcionava, se possível fazer um passeio. E foi isso que ela fez. Ela organizou um passeio até a ferrovia e depois até uma cidade vizinha na Maria Fumaça. Como ela era uma pessoa conhecida por causa da escola, quase todos que tinham uma idade entre seus 25 e 30 anos haviam estudado com ela ou na escola que ela lecionava. Então as pessoas conheciam ela. E dessa forma ela tinha facilidades para conseguir marcar esses passeios. Foi o primeiro de muitos. Depois que ela fez esse passeio, depois que ela viu nos olhos das crianças, dos adolescentes, a satisfação, a preocupação em agradar ela, porque gostariam de ter mais oportunidades assim, ela começou a fazer um questionário e perguntar onde eles gostariam de ir numa próxima vez. E eu vejo que a partir dali ela começou a interagir mais com as crianças, com os jovens, começou a organizar passeios bem interessantes. E eu vejo ela recebendo, quando eles terminam o ensino médio, ela recebendo uma homenagem. Eles entregam para ela uma toalha toda bordada, flores rosas, vermelhas, rosas amarelas, brancas, muito bonita a toalha. Eu vejo que ela chega em casa, ela coloca na mesa, ela conversa com o marido falecido, mostra a toalha para ele. E eu vejo ela conversando, botando a mão no peito, lembrando dele. Ela vai até o quarto, deita na cama e lembra dele. Nunca houve diferença entre eles. Sempre houve muito amor. Ela sente falta disso.
muita falta disso. Eu vejo a Patrícia desencarnando, é um choque para os alunos. Ela estava bem, é um desencarne que não tinha um antecedente, ela não tinha nada. Ela simplesmente parou. E eu vejo ela no plano espiritual, caminhando pela casa. Ela está espiando atrás das portas, procurando. Agora que ela desencarnou, ela chama ele pelo nome. Onde ele está? Meu bem, ela falava, querido, onde você está? O tempo passando, ela não recebendo resposta, ela vai ficando triste. Vai ficando triste. Você me abandonou, você não veio me pegar. Ela fica sentadinha na cama, com o rosto entre as mãos, falando isso. Mais uma vez você me abandonou. Você não veio me pegar. Aí eu vejo uma sombra preta e vermelha se aproximando assim. E ela ouvindo no seu ouvido, você nunca vai ser feliz. Ela pergunta quem está aí. E aquela voz fala, não importa quem eu sou. Você só precisa saber que você nunca vai ser feliz. Ela levanta rápido e chama pelo nome do esposo mais uma vez. Pede para que alguém ajude ela a sair dali, que ela não quer ficar ali. Aquela voz falando aquilo para ela, ela quer sair dali, alguém tem que ajudar. Eu já vejo ela entrando ligeiro, assim, abrindo uma porta de um dos quartos da sua residência, entrando ligeiro e não tem parede, assim. Ela vê que aquela porta abriu, foi para uma estrada. E aquela voz vem falando para ela, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser feliz. E ela começa a correr, correr, correr. Ela tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta e vai sempre correndo, sempre correndo. Aí eu vejo uma luz azul enorme, assim. Começa lá na frente, aquele vem vindo como se fosse um túnel, como se fosse uma Maria Fumaça. E ela segue em direção daquela luz. Eu vejo que quando ela é tomada pela luz, o seu corpo parece que leva um choque, assim, começa a flutuar. E aquela energia fica embaixo, assim, olhando para cima enquanto ela é levada. Eu vejo ela no plano astral sendo atendida, tá assustada. Pergunta onde é que ela tá, quem são aquelas pessoas, cadê aquele homem que estava perseguindo ela, cadê o marido dela? E eu vejo que eles vão pedindo para que ela se acalme. Depois de alguns dias ela está recuperada, completamente restaurado o seu corpo espiritual, mas ela agora está calada. E o mentor dá o tempo para ela ficar refletindo. Já falaram para ela que a vida continua, sua memória já foi restabelecida. Ela lembra do esposo, ela sabe que ele ainda está no plano espiritual, fazendo missões, acolhendo pessoas. Mas ela quer ver ele, mas não consegue ver ele. Isso vai deixando ela meio agoniada. Então ela só fica pensando mais uma vez ali no plano espiritual, assim como quando estava encarnada. Ela fica lembrando dele, das coisas que fez. Às vezes vem o pensamento que ele abandonou ela, daí ela não quer pensar naquilo. E os mentores estão deixando ela viver aquela situação. Aos poucos eles vão se aproximando
e vão emanando calor para ela, diretamente no topo da cabeça, que é para ela receber aquela energia. Aí aquela energia sai da cabeça e entra no coração e ela começa a se aquecer. E aí o marido vem na mente dela dizendo que ele vai chegar logo. Quando ele vai visitá-la, ele conversa com ela a respeito do fato dela ter ficado viúva e não ter refeito a sua vida. Que ela deveria ter refeito a sua vida, que ela deveria ter tido filhos, mas ela preferiu viver de luto o resto da vida, deixando de aproveitar excelentes oportunidades, deixando de viver e receber um espírito com o qual ela havia se comprometido de receber como mãe. Eu vejo que conforme ele vai falando, embora ele esteja falando com muito amor, ela vai se sentindo muito envergonhada, muito triste. Daí ela fala que ela quer reencarnar novamente e ter essa criança. Aí eles falam que essa criança está recebendo tratamento já há algum tempo, porque quando houve a negação dela de refazer sua vida e receber ele como filho, ele se revoltou. E ele estava já bem e se revoltou por ter perdido a oportunidade, por não entender por que ele tinha que pagar o preço pelo fato de ela ter decidido não refazer a sua vida. Aí ela pede para ir lá e ver ele e pedir perdão para ele. Não é permitido. Ele vai ficar num lugar onde, na devida hora, depois que ela reencarnar, se ela concordar, ele vai vir como filho dela novamente. E eu vejo que depois que o espírito do esposo chegou, ela pôde ir se soltando. Com ele ela conversava, falava. E aí eu vejo o mentor fazendo uma reunião com ela e com o espírito do esposo. E falando para ela que ela tem que aprender a falar mais, a expor os seus sentimentos. Não é para falar tudo, mas ela tem que ficar mais aberta. E para isso eles estão colocando ela num grupo onde cada um vai dar o seu depoimento. É feito um círculo e todo mundo fala a respeito do que viveu, as escolhas que fez, o que poderia ter mudado, o que gostaria de fazer diferente. É difícil para ela falar, mas ela vai sendo encorajada pelo mentor e pelo espírito do marido. E eu vejo que depois que ela consegue falar tudo, num dia que ela se abre para todos que estão ali, é como se eles tivessem tirado um peso dela. E aí ela entende agora o que o mentor falou. Que tem que conversar, tem que falar. Não para todo mundo, mas para as pessoas certas. A gente não precisa sofrer sozinho, mas a gente também não precisa ser um fardo na vida dos outros. É isso que o mentor disse, que ela tem que encontrar o equilíbrio. Ela não precisa ficar calada, fechada, mas ela também não precisa ficar o tempo todo reclamando, o tempo todo falando para todo mundo. Que ali no plano espiritual ela estava recebendo uma oportunidade de fazer parte de um grupo onde cada um tinha a sua experiência. E aquilo ali ia contribuir um pouquinho para cada um. E era isso que ela tinha que aprender ali no plano espiritual para levar para a vida dela. Eu vejo que ela fica bem, ela fica meio insegura quando o espírito do marido diz que ele vai reencarnar. Ela pergunta se ela pode ir com ele e ser esposa dele novamente. Ele diz que não nessa vida, que ele precisava fazer alguma coisa antes. Ela pergunta o que é, ele fala que não diz respeito a ela. Ele não é grosso, nada, só que ele diz que tem coisas que eles podem compartilhar e tem coisas que eles não podem compartilhar. E aí ela entende. E eu vejo ela desenvolvendo essa habilidade assim, de fazer parte desse grupo. Eu já vejo ela ali assumindo, depois que ela se sente mais leve a cada novo depoimento, eu vejo que ela vai assumindo uma postura meio que de professora ali. Organizando quem vai falar agora, quem não vai, lembrando que fulano falou isso, aquilo, aquele outro,
E ela vai criando essa dinâmica, assim. E quando ela percebe, ela tá bem ali. Tá bem, tá confiante, bem diferente daquela mulher que ficava calada, pensando nas coisas. Eu vejo ela bem, muito bem. Para a vida atual, os mentores estão falando isso. Não precisa ficar falando o tempo todo, mas também não precisa ficar calada em demasia. É importante conversar com as pessoas certas, pessoas que desejam o seu bem, que quando lhe dizem uma palavra de aconchego, de carinho, são palavras verdadeiras, cheias de amor, de compreensão e carinho. Os mentores estão dizendo que ela não é uma vítima. Ela é um espírito que apresenta dificuldade de assumir o controle das suas emoções. Mas esse excesso foi mostrado para que ela conseguisse perceber que numa vida, quando ela se viu sozinha, ela optou por não reagir àquilo, por ficar vivendo até os seus últimos dias as memórias de um homem que havia partido antes. Não antes, mas no tempo dele. Sendo assim, ela escolheu a solidão e acabou não se permitindo receber um espírito que ela havia se comprometido. Os mentores estão dizendo que toda causa tem efeito, que toda ação tem reação. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, porque às vezes aquilo que pensamos, aquilo que verbalizamos, de alguma forma nos atinge profundamente. Então, se você quer sair do fundo do poço, determine isso e saia do fundo do poço. Essa responsabilidade é sua, de mais ninguém. Você nasceu para ser feliz, não para ficar triste. É isso por hoje. Então nós agradecemos a Carmen, os mentores da Carmen, os mentores da psicoterapia reencarnacionista, aos mentores da Patrícia, por terem disponibilizado essa vida passada, que vai ser muito importante para ela poder se comparar como ela era lá, como ela é hoje, e essas características que ela tinha lá e que ela ainda apresenta hoje, mas agora com essa compreensão, com esse entendimento e com esse desligamento, certamente ela vai melhorar muito e vai poder cumprir a sua missão, se soltar, se abrir, soltar mais seus talentos, seus dons, sua alegria, sua força, suas capacidades. Então vamos enviar essa gravação para a Patrícia, vamos continuar conversando e podemos prever que ela vai promover agora uma grande mudança para a qual ela se destinou nessa atual encarnação. E vamos em frente.